Cury, porque no Líbano ainda há brasileiros que esperam por uma repatriação. Um avião da FAB foi enviado para o Líbano, porém ainda sem a confirmação de que possa de fato pousar em Beirute, porque essa é a ideia. O avião saiu do Rio de Janeiro, tem capacidade para transportar 220 brasileiros que buscam essa repatriação. O avião pousou em Lisboa e aguarda agora uma autorização para que possa resgatar esses brasileiros que querem deixar o território libanês, Theo, porque essa é a situação de Beirute agora. É a situação de Beirute agora. Carol, bom dia para você, agora com um pouco mais de calma. Ótimo dia para quem acompanha a gente. E como o Américo disse, o centro da cidade que até então estava sendo poupado pelas forças israelenses e que agora passa a ser alvo também dos bombardeios, dos ataques vindos de Israel. Então, muda ainda mais o cenário dessa guerra, que avança para o Líbano e para o centro, para o coração do país, em meio, obviamente, à participação e a uma participação cada vez maior do Hezbollah nesse conflito. É curioso. Em outubro do ano passado, logo após o início dessa guerra, que foi iniciada com o ataque do Hamas no dia 7 de outubro a Israel, conversando com integrantes do governo do presidente Lula, quem acompanha de perto essas relações e conhece muito bem o Oriente Médio, que me falaram na ocasião, foi o seguinte, que o temor do governo era com a possibilidade de uma entrada do Hezbollah na guerra, porque na avaliação dessas fontes do governo do presidente Lula, com as quais eu conversei, o temor deles é que uma entrada do Hezbollah faria com que Israel não considerasse somente o Hezbollah, mas o Líbano. E é o que a gente vê hoje, praticamente um ano depois do início dessa guerra. Não só o Hezbollah entrou e o sul do Líbano foi alvo de uma incursão e de uma ofensiva israelense, como também o país entrando nessa mira das forças israelenses, para além, obviamente, da participação do Irã, que já era alertado desde o ano passado pelas fontes do governo como um problema que poderia haver para toda a região, caso houvesse um eventual embarque do Irã nesse conflito. Fato é que aquelas previsões das fontes se confirmam agora, com um envolvimento do Irã, com o envolvimento do Hezbollah e com uma ofensiva ainda maior de Israel, mirando não só o sul do Líbano, como também Beirute. Enquanto isso, muitos brasileiros aguardando a hora da autorização para que a aeronave que está em Lisboa, aguardando essa autorização, possa buscá-los em Beirute. Há, por enquanto, cerca de 3 mil brasileiros que já sinalizaram o desejo de deixar o país em meio ao avanço da guerra e vir ao Brasil, Carol. Lembrando daquela expectativa, né, Theo, do ministro Mauro Vieira, de que esses primeiros repatriados chegariam ao Brasil até o fim de semana. A questão é, o que estamos acompanhando nos últimos dias é um agravamento da situação no Líbano. Exato, e aquela previsão do ministro, ela foi dada antes mesmo de haver uma incursão terrestre no país. Então, foi uma previsão que foi dada e que é difícil saber se será cumprida justamente por conta da complicação do desenrolar dessa guerra e das últimas consequências do avanço das tropas israelenses, não só como uma incursão terrestre a partir do sul do Líbano, mas também essa ofensiva que mira o centro de Beirute. Então, diante disso, causa uma incerteza. As duas tripulações da Força Aérea Brasileira estão em Lisboa, em Portugal, aguardando desde ontem de manhã, então logo mais vão se completar 24 horas que essa aeronave está em Lisboa e vai continuar aguardando até que haja uma autorização por parte não só das autoridades libanesas, mas da Embaixada do Brasil em Beirute, dando o sinal verde, a autorização para que a aeronave siga a viagem até o Líbano. Isso, obviamente, sem nenhum tipo de previsão, justamente por conta dessa incerteza causada por esses novos desdobramentos da guerra. Theo Cury, a gente, claro, segue aqui nessa expectativa. Diante de qualquer novidade, o Theo volta para conversar mais conosco. Até já, Theo.